Olá pessoal, vou estar resolvendo com vocês mais um exercício em Teoria das Estruturas 2. Então o exercício ele é esse aqui. Ele dá o seu número n, eu vou fazer hoje com o n igual a 100 através de uma relação E vezes I, igual a 7.000 toneladas força metro quadrado. Ele pede para calcular o deslocamento horizontal do ponto H, deslocamento vertical do ponto e a rotação da tangente à elástica no ponto G. Como que a gente faz isso? Através do princípio dos trabalhos virtuais, ok? Então, cada deslocamento desse corresponde a um estado de carregamento, tá? Onde a gente aplica deslocamentos aí virtuais unitários na direção que você quer calcular o seu deslocamento. E o estado de deformação a gente obtém com a estrutura, com os carregamentos originais dela, tá? Então, o estado de deformação ele é só um, porque ele depende apenas do carregamento externo à estrutura. Estado de carregamento, para cada deslocamento que você quer calcular, vai ser um diferente. Então, primeiro, vamos começar com o estado de deformação, que é o geral para todos. Para o estado de deformação, agora temos auxílio da tabela de Kurt-Baer, a gente precisa do diagrama de momentos fletores da estrutura como um todo. Como que a gente faz isso? Primeiro, precisamos calcular as reações de apoio. Então, temos 3 apoios móveis, 3 incógnitas. Então, se a gente descobrir uma incógnita, já mata o problema. Essa é a RG, essa reação horizontal aqui em G, está bem fácil de calcular através da somatória de forças em X. E é isso que a gente vai fazer. Somatória de forças em X igual a zero. Define um sentido como sendo positivo. Nós vamos ter menos RG, menos 10, menos 11,33. Aí mais a resultante desse carregamento distribuído, que está aplicado aqui no meio, e vale 11 vezes 38,5, que dá 423,5 toneladas força. Lembrando que ela está aplicado a 38,5 sobre 2. Ok? Então, mais esse valor. Tudo isso deve ser zero. Então, o nosso RG ele é igual a 402,17 toneladas força. Ok, descoberto o RG, então a gente pode partir para somatório de momentos com relação a algum desses apoios. Vamos fazer com relação ao apoio B. Ok? Então, somatório de momentos com relação ao apoio B igual a zero. Define o sentido como positivo. Começando por esse 10 gira em sentido horário com relação a B e multiplica a altura total aqui da estrutura. Então, 10 vezes 38,5. Ok, agora esse RG a gente acabou de descobrir, gira com relação ao ponto B em sentido horário também. Então, mais 402,17 vezes a distância vertical dele até o ponto B, que é 24 metros. Então, vezes 24. Aí, voltando lá, temos esse carregamento distribuído, essa resultante que gira em sentido anti-horário com relação ao ponto B, então, menos 423,5 vezes a distância vertical dela até o ponto D, até o ponto B, que é 38,5, dividido por 2. Beleza, fizemos essa, falta o 11,33, gira em sentido horário, então positivo. E multiplica a distância até o ponto B, que é de 12 metros. Aí temos o RD. O RD gira com relação ao ponto B no sentido anti-horário. O sentido anti-horário vai entrar como negativo e multiplicando a distância horizontal até o ponto B, que é de 35, 23 mais 12. Então, menos o RD vezes 35. Aí temos ainda a resultante desse carregamento distribuído retangular, aplicado aqui na metade dessa distância, que seria 34 metros aqui do ponto A. Então, metade de 68 é 34, e ela tem um valor de 8,67 vezes 68, que dá 589,56
toneladas-força. Qual a distância dela com relação ao ponto B? Bom, se tudo temos 34, daqui do ponto H até o ponto G na horizontal temos 21, 34 menos 21 dá 13 metros. Então, ela está aplicada com relação ao ponto B a 13 metros na direita. Então, ela gira com relação ao ponto B no sentido horário e multiplica a distância de 13. Então, mais 589,56 vezes 13, tudo isso deve ser zero. Então, nosso RD é igual a 276,7127 toneladas-força. Agora, com o RD descoberto, a gente parte para a somatória de forças em Y igual a zero. Então, de forças em Y igual a zero, só temos o RB, o RD e o carregamento resultante do carregamento distribuído retangular aplicado aqui no meio. Então, a gente vai ter menos o nosso RB, aí menos também o nosso RD que a gente acabou de descobrir, 276,7127. Aí mais, né, porque está para baixo a resultante lá, que é igual a 589,56. Tudo isso tem que ser zero, então o valor de RB ele é igual a 312,8473 toneladas-força. Agora, com todas as reações descobertas, a gente parte para o cálculo do estado de deformação. Com os valores das reações todas postas em seu devido lugar, a gente agora pode calcular o diagrama de momentos fletores dessa estrutura. Esse diagrama vai corresponder ao estado de deformação. Então, como que a gente vai calcular esse diagrama de momentos fletores? Vamos ponto a ponto, tá? Então, vamos começar aqui com o ponto B, por exemplo. No ponto B, fazendo uma seção aqui e pegando tudo que tem antes, a gente vai ter só o carregamento distribuído que causa um momento no ponto B vindo de A para B. Então, esse carregamento distribuído gera um momento nesse sentido aqui, ó. Momento no sentido anti-horário. E tem o valor de QL ao quadrado sobre 2, ok? Então, QL ao quadrado sobre 2, temos 8,67 vezes o L, que é de A até B, 21 ao quadrado sobre 2. Isso resulta em 1911,735 tonelada-força-metro. Ok? Então, temos um momento em sentido anti-horário, resultante aqui em B. Daí, beleza, a gente calculou o momento aqui no ponto B, mas como que eu sei que ele é para o lado de cima ou para o lado de baixo do diagrama, né? Então, a gente vai montar aqui o diagrama de M0 e tem que saber se ele vai para cima ou vai para baixo. Aí, para saber isso, tem pelo menos três formas, tá? Primeira forma, imagina a tendência de movimento dessa barra AB quando submetida a esse carregamento distribuído. Então, imagina aqui, em separado, essa barra AB. Bom, ela está fixa aqui nesse ponto, certo? Então, quando a gente coloca um carregamento distribuído, ela tem uma tendência a fazer assim, né? A se deformar dessa maneira. Então, pega uma régua ou qualquer coisa que você tenha mais elástica disponível aí e tente colocar um carregamento distribuído ou uma força concentrada para ver como que ela se deforma. Então, ela se deforma dessa maneira, causando, então, o afastamento das fibras de cima e a aproximação das fibras de baixo. Ou seja, ela traciona a parte de cima. Esse carregamento distribuído faz com que a barra AB se tracione na parte de cima. E a gente sempre desenha o diagrama no lado tracionado, tá? Então, a gente vem aqui e marca para cima igual ao valor do momento que deu ali. Bom, o momento que deu ali, 1911,735. Então, eu venho aqui, marco 1911,735. Ok? Outra forma de você ver isso daqui. Então, outra forma de ver é você imaginar a seção que a gente faria para descobrir o momento nesse ponto B. Então, a gente faria uma seção à direita, vindo de A para B, concorda? E a gente tem um momento resultante ali atuando nesse sentido. Lembra da convenção de sinal a uma seção à direita de momentos fletores? Ela vem para cá, né? Esse é o nosso MS, essa é a nossa convenção de sinal. Então, se o momento fletor da nossa seção tiver nesse sentido, ele é positivo. Bom, acontece que
como esse momento resultante está atuando em sentido anti-horário, esse momento fletor ele não pode estar atuando no mesmo sentido que esse daqui, porque daí não vai equilibrar a seção, né? Então, para ter o equilíbrio da seção, esse momento fletor ele vai ter que estar atuando no sentido horário. Logo, se a gente mudou o sentido da nossa convenção de sinais, o momento positivo era para cá, e ele está atuando para cá, significa que ele é negativo. Se ele é negativo, então lembra lá, negativo é para cima, positivo é para baixo. Então eu desenho ele para cima, ok? Agora, partindo aqui da terceira forma, né? Nessa mesma seção, imagine que você já fez essa análise e viu que o momento estava em sentido anti-horário aqui, então o nosso momento fletor tem que estar nesse sentido. Aí você vem aqui e substitui um binário. Então, substituindo um binário exatamente no sentido do nosso momento da seção e fazendo a seção transversal dessa viga, então imagina que a gente tenha aqui uma seção retangular ou pode ser quadrada também, depende da viga, né? Então, esse binário ou esse momento, ele está atuando exatamente aqui, né? Ok? Temos aqui o centro de gravidade dela, então com relação ao centro de gravidade dela, aqui temos o nosso eixo da viga. Ele sempre passa pelo centro de gravidade. Tudo que a gente desenha aqui é o eixo de simetria da viga no plano. Então significa que esse binário, se ele está atuando assim, ó, então ele está puxando a parte de cima e está empurrando a parte de baixo, ou seja, está comprimindo essa parte de baixo e está tracionando essa parte de cima. Se ele traciona a parte de cima, a gente vai desenhar o diagrama sempre na parte tracionada, logo em cima, ok? Então, pelo menos aí umas 3 formas para quem não conseguiu entender alguma delas. Ok, desenhando o diagrama então dessa maneira, a gente calculou no ponto B, deu esse valor, então a gente puxa a nossa linha de fechamento. Então lá no ponto A, o momento L é igual a zero, então viemos aqui e puxamos a nossa linha de fechamento. Aí, nessa linha de fechamento, a gente vai pendurar o diagrama de uma viga biapoiada em A e B, solicitada por um carregamento distribuído. Lembrando lá, esse diagrama de momentos fletores de uma viga biapoiada solicitada por um carregamento distribuído, ele tem um momento máximo igual a QL² sobre 8. Então, a gente vai pendurar aqui, sempre no meio da viga e sempre perpendicular à nossa barra, tá? Então, vai ser aqui. A gente vem e pendura o QL² sobre 8. Bom, QL² sobre 8, nosso Q é 8,67. O nosso L ele é igual a 21. Então, 21 ao quadrado sobre 8. Isso dá igual a 477,9337. Estou usando aqui 4 casas após a vírgula, ok? Então, provavelmente essa altura é 1911, aqui no meio dá 477, então ele não vai descer. Logo, ele vai fazer algo mais ou menos assim, ok? Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores, no qual essa dimensão medida no meio e perpendicular da linha de fechamento até nosso diagrama é igual a 477,9337. Agora a gente vai para o ponto E, tá? Eu sempre começo pelos pontos mais fáceis. Os pontos onde tem balanço são bem mais tranquilos de calcular momento. Então, fazendo da mesma forma, como temos um carregamento distribuído aqui, não temos mais nada entre E e D, logo, esse carregamento vai gerar um momento aqui nesse sentido, com relação ao ponto D, de QL² sobre 2 também. Ok? Isso daqui é igual a QL² sobre... Não é sobre 8, não. Sobre 2. Bom, o nosso Q é 8,67. O nosso L de D até E é 12. 8,67 vezes 12 ao quadrado sobre 2 dá 624,24. Bom, então temos um momento resultante de 624,24 no ponto D. Onde que a gente vai marcar? Para qual lado? Então, vamos fazer aqui. A nossa seção que a gente faria seria uma seção à esquerda de E indo para D. Seção à esquerda, convenção de sinais, o momento fletor é essa aqui. Bom, se temos o momento fletor atuando em sentido horário como sendo positivo
Esse daqui também, esse momento resultante de 624,24, também está atuando em sentido horário, logo, significa que se ele está no mesmo sentido da nossa convenção, então o lado que a gente vai marcar o diagrama é do lado negativo, né? Porque esse momento, na verdade, ele não está para cá, mas sim ele está para esse lado aqui. Se ele está desse lado, ele está negativo a essa convenção pré-estabelecida. Então, vou marcar ele na parte negativa. Venho aqui e marco 624,24. Ok. Então, eu puxo uma linha de fechamento até o nosso ponto E, que o momento é nulo, e penduro novamente o meu diagrama de uma viga biapoiada. Então, venho aqui e penduro QL ao quadrado sobre 2, opa, sobre 8. Bom, o nosso Q é 8,67 vezes o nosso L é 12 ao quadrado, tudo isso sobre 8, isso dá 156,06 tonelada-força-metro. Bom, se temos 624, provavelmente ele também não vai descer, então vai fazer mais ou menos isso aqui. Então esse aqui é o nosso diagrama da barra DE, ou ED, né? Aí, ok. Vamos agora para o ponto C. No ponto C, então deixa eu já apagar isso daqui. Então, deixando mais limpo aqui para a gente calcular o momento no ponto C. No ponto C, a gente tem o carregamento distribuído aplicado agora não mais em 12 metros, mas sim em 24. Então, esse carregamento distribuído vai gerar um momento no sentido horário ali no ponto C, igual a QL ao quadrado sobre 2, como sempre, que é igual a 8,67 vezes o L, 24 ao quadrado, sobre 2. Isso dá 2.496,96 tonelada-força-metro. Aí temos também esse carregamento concentrado, essa força concentrada aqui no ponto D. Ela gira em sentido anti-horário. Então, vou colocar aqui, gira em sentido anti-horário e multiplica a distância de 12, né? Então, temos 276,7127 vezes 12. Isso resulta em 3.320,5524. Ok, evidentemente, esse momento aqui é maior do que esse, logo, temos uma resultante igual a esse valor menos esse. 3.320,5524 menos 2.496,96 dá 823,5924. Ok, então temos um momento aqui atuando no sentido anti-horário, certo? E ele contraria um momento da nossa seção, né? Então, vamos fazer novamente. Minha seção à esquerda, temos o sentido aqui. Bom, temos uma resultante de 823,5924 para cá. Logo, esse momento fletor ele tem que ter esse valor e tem que ter esse sentido. Então, significa que ele é positivo. Se ele é positivo, eu marco ele para baixo. Então, venho aqui e vou marcar ele lá para baixo. Ok? Aí, ele tem o valor de 823,5924. Então, 823,24. Pego através dele, ligo através de uma linha de fechamento, lá no ponto que a gente tinha um momento, e nessa parte eu vou pendurar o diagrama de uma viga biapoiada em CD, que é igual a QL ao quadrado sobre 8, né? Então, eu venho aqui na minha linha de fechamento, perpendicular e no meio dessa viga, venho para cá e vou traçar, vou marcar, na verdade, o meu QL ao quadrado sobre 8. Bom, o meu Q é 8,67, o meu L é 12 sobre 8, ou seja, vai dar o mesmo valor de salto dessa outra parte, da parte DE, né? 156,06 tonelada-força-metro. Logo, então eu pego e vou ligar esses pontos através de uma parábola. Então esse aqui é o nosso diagrama da parte DC, ok? Agora vamos então para
o momento na barra C. Essa barra C eu estou fazendo assim porque esse ponto C, na verdade, porque ele é um encontro de 3 barras, né? Então, é recomendável, né, que você faça vindo de A para C o momento, marque ele, vindo de E para C o momento, marque ele, e vindo de H para C o momento. Ou dá para fazer também, vindo de A para C, a gente marca um momento, vindo de E para C, a gente marca um momento, e faz equilíbrio de nós para descobrir o momento em C devido a essa parte da estrutura. Eu acho mais fácil assim, tá? Fazer equilíbrio de nós, porque daí você vai ter que, se não fizer isso, vai ter que pegar do ponto H até o ponto C e calcular um momento, né? Aí fica mais trabalhoso só. Mas, enfim, então agora a gente vai do ponto A para o ponto C. Vou limpar novamente o desenho. Então, do ponto A para o ponto C, nós temos a atuação de um carregamento distribuído em 44 metros. Então, esse carregamento distribuído vai gerar um momento aqui no ponto C em sentido anti-horário. E esse momento ele tem o valor de QL² sobre 2. Como sempre, carregamento distribuído gera QL² sobre 2 nos pontos. Então, QL² sobre 2, temos 8,67 vezes o L, agora é 44, porque é a distância de A até C, dividido por 2. Isso dá 8.392,56. Então, temos um momento atuando nesse sentido, e essa carga concentrada produz um momento no ponto C também de força pela distância, né? Então, essa carga concentrada produz um momento para cá, assim, no ponto C, com o valor de 312,873 vezes 23. Isso dá 7.195,4879. Então, isso dá um momento resultante. Esse daqui é maior do que esse, então ele vai ter uma resultante no sentido anti-horário. E é igual a 8.392,56 menos esse valor aqui. Isso dá 1.197,0721 tonelada-força-metro. Ok? Então, esse valor, esse sentido do momento está em sentido anti-horário. Bom, sentido anti-horário, se a gente fizesse uma seção à direita aqui, fazendo uma seção à direita, nosso momento da seção também é anti-horário positivo. Logo, se está no mesmo sentido, eu marco ele na parte negativa. Então, eu venho aqui e marco, seleciono a barra, venho aqui e vou marcar 1.197,021. 1.197,0721. Então, eu pego e ligo os dois pontos, os dois momentos aqui através de uma linha de fechamento. E nessa linha de fechamento eu vou pendurar o diagrama da minha viga biapoiada. Então, eu venho aqui no meio da barra, sempre perpendicular. Vou marcar o QL² sobre 8. Bom, o nosso Q, sempre 8,67, vezes o L, agora a gente está pegando um L de 23, né? Então, 23 ao quadrado, tudo isso sobre 8, isso dá 573,3037 tonelada-força-metro. Bom, não vai descer de novo, né? Então, temos ele até aqui mesmo, mais ou menos, né? Esse é o nosso diagrama na parte BC, ok? Então, fechou. Agora já calculamos toda a parte de cima, vamos para essas barras inclinadas, né? Então, vou limpar novamente o desenho. Então, vindo agora para o ponto H, no ponto H o momento é zero, certo? Aqui no apoio G, no ponto G, nós vamos ter essa carga concentrada aqui em H produzindo um momento anti-horário, então vou colocar aqui um momento anti-horário de 10 vezes a distância vertical até o ponto G, que seria 14,5. Bom, 10 vezes 14,5 dá 145, ok? Aí temos esse carregamento distribuído, fazendo um momento, gerando um momento ali no ponto G em sentido anti-horário. Bom, qual que é esse momento? É igual a QL² sobre 2, que é 11 vezes o L, 14,5 ao quadrado,
tudo isso sobre 2, isso dá 1156,375. Bom, esse momento é muito maior do que esse, então nossa resultante vai dar em sentido anti-horário e tem o valor de esse menos esse, que dá 1011,375, ok? Então, temos um momento em sentido anti-horário igual a 1011,375. Bom, se temos um momento em sentido anti-horário e a nossa convenção de sinais em uma seção à direita também é em sentido anti-horário, se está no mesmo sentido, negativo. Desenho ele, então, na parte de cima. Então, venho aqui, sempre perpendicular à barra, e desenho meu 1011,375. Puxo uma linha de fechamento ligando ali até o ponto onde a gente sabe que o momento é nulo. E vou pendurar o diagrama da viga biapoiada em HG. Ok? Então, eu venho aqui, sempre perpendicular à barra. Então, esse valor aqui, esse salto aqui da linha de fechamento até o meu diagrama, onde eu acho que ele vai ficar, né? Então, ele vai fazer mais ou menos isso. E isso daqui tem o valor de QL ao quadrado sobre 8. O nosso Q ele é 11 vezes o L é 14,5 ao quadrado sobre 8. Então, o nosso QL ao quadrado sobre 8, ou seja, o nosso salto aqui dessa viga, ele é igual a 289,0937. Beleza? Então, esse é o nosso diagrama ali até o ponto G. Então, daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e fazer equilíbrio de nós. Então, a gente tem um momento atuando aqui no ponto G com esse valor, né? Momento aqui no ponto G tem esse valor e ele está atuando nesse sentido. Bom, para que esteja equilíbrio de nós, né? Esse nó não pode ter rotação, porque não tem nenhuma carga-momento aqui. Aí haveria descontinuidade no diagrama se tivesse uma carga-momento, né? Então, ele tem que ter um momento atuante exatamente aqui com esse mesmo valor. Bom, se esse momento aqui está assim e ele está desenhado, ele é sempre desenhado da barra até a ponta do diagrama, ó, temos da barra até o diagrama o sentido do nosso momento. Então, esse momento aqui, o desenho do diagrama dele só pode estar daqui para cá, ou seja, da barra até a ponta do nosso diagrama. Então, ele vem para cá. Ok. Então, ele vem daqui e vai lá para o ponto C, ok? Então, primeiro a gente precisa calcular o momento lá no ponto C, né? Daqui ele sai desse mesmo valor, então esse valor ele vale tanto para esse quanto para esse. Ok, o momento lá no ponto C a gente vai fazer por equilíbrio de nós também, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem um momento atuante, ó, daqui até a ponta do diagrama, fazendo esse sentido, de 1197, então lá no nosso C, vou desenhar o nosso C aqui, temos 1197,0721. Aí, vindo dessa barra de E para C, temos um momento aqui atuando de 823,5924. Então, para equilibrar esse nó, ó, a gente tem dois momentos atuando no sentido horário. Temos que ter um momento atuante, que é esse momento aqui nessa barra, com o valor igual à soma desses dois, né? Esses dois vão se somar, então vai ter uma resultante em sentido anti-horário, em sentido horário, perdão. Logo, vamos ter que ter o momento em C dessa barra aqui igual a 2020,6645. Ok, então a gente tem o valor desse momento vindo daqui para cá. Então, vou desenhar maior aqui para não dar confusão. E esse valor ele é igual a 2020,6645. Ok? Então, a gente puxa daqui uma linha de fechamento até ali no ponto C e vê o que tem no meio ali dessa viga, né? Então, essa é a nossa linha de fechamento. Então, vamos lá.
Entre o ponto G e o ponto C, temos duas ações. Temos a ação do carregamento distribuído e temos a ação dessa força aqui. Então, a gente vai pendurar o diagrama dessas duas forças, desses dois carregamentos, tá? Tanto da carga concentrada como do carregamento distribuído. Bom, do carregamento distribuído, eu sei quanto que vale. Vale QL² sobre 8. Então, vou fazer uma resultante aqui, tá? Então, vou puxar, imagina que a viga seja aqui, né? Temos o carregamento distribuído aqui, atuante para cá, e temos uma força para cá, atuando para cá, né? Então, o carregamento distribuído vai produzir um salto aqui de QL² sobre 8, que é igual a QL², o nosso Q é 11, vezes o L². Nosso L é igual a 12 mais 12, que é 24. 24², tudo isso sobre 8. Isso dá 792 toneladas-força-metro. Então, esse carregamento distribuído vai produzir um salto para cá de 792. Agora, temos uma força concentrada com o valor de 11,33 toneladas-força-metro. Ela está aplicada na metade desse vão. Então, temos 12 e temos 12. Como que funciona, como que era o diagrama lá de um carregamento de uma carga concentrada? Então, temos aqui uma carga concentrada, então ela vai gerar um diagrama assim, um triângulo que tem uma ponta aqui. E o valor desse salto, quando ela está aplicada na metade, é PL sobre 4, ok? Então, essa carga de 11,33, ela vai produzir um salto para cá, com o valor de PL sobre 4. O P é 11,33 vezes o nosso L. Daí o L seria o comprimento total, tá? 24, tudo isso sobre 4. Então, 11,33 vezes 24 sobre 4 dá 67,98. Então, o salto para cá, que é igual a 792, é muito maior do que 67,98. Então, no final das contas, a gente vai ter uma resultante para cá com o valor de 792 menos 67,98, que dá 724,02 tonelada-força-metro. Então, significa que aqui no meio, então vem aqui na barra, no meio e na perpendicular, pego da minha linha de fechamento até o meu diagrama, marco aqui, eu vou ter o valor de 724,02, que foi a resultante que a gente achou ali. Pego tudo isso daqui, ligo através de uma parábola até esse ponto de 2020,6645. Então, venho aqui e desenho o meu diagrama. Então, fechou. Bem tranquilo, né? Fizemos nosso diagrama do M0, que seria esse diagrama, então, o correspondente no estado de deformação. Agora, só falta a gente calcular o estado de carregamento para cada deslocamento que a gente quer descobrir. Então, vamos agora para o estado de carregamento. Especificamente, a gente vai calcular o deslocamento vertical do ponto E. Para isso, a gente precisa do diagrama de momentos fletores correspondente a esse estado de carregamento. Para você fazer o estado de carregamento, você coloca uma força unitária na direção que você quer calcular o seu deslocamento. Então, temos uma força unitária aqui de 1. Bom, essa força pode ser para baixo ou para cima, tá? Não vai mudar nada. O que vai mudar no final é o seu sinal de deslocamento. Se ele der positivo, significa que o deslocamento está no sentido dessa força, ou seja, ele vai para baixo. Se ele der negativo, o deslocamento ele vai para cima. Então, começando, temos que calcular as reações de apoio. Começando aqui pelo esse ponto G, o apoio aqui em G produziria uma reação na horizontal, só que não existe nenhum carregamento externo atuando na horizontal que faça esse apoio G produzir uma reação. Então, a reação horizontal aqui é nula. Só temos, então, essas duas reações. Então, vou chamar aqui de RD e aqui de RB. Ok? Então, fazendo o somatório de momentos com relação a D, definindo um sentido como sendo positivo,
a gente vai ter 1 vezes 12, bem tranquilo de calcular, né? Aí, menos o RB, vezes 12 mais, 23 mais 12, que é 35. Então, o RB tem o valor de 35 dividido 12 dividido por 35, perdão. Então, o RB ele é igual a 0,343 tonelada-força. Então, esse RB ele tem o valor de 0,343 tonelada-força. Bom, se temos duas reações para baixo, essa daqui tem que ser para cima e vai ter que ser igual à soma dessas duas reações, porque essas duas reações estão no mesmo sentido. Então, o RD ele só pode ser igual a 1,343 tonelada-força. Ok? Então, calculadas as reações de apoio, agora a gente vai para o nosso diagrama de momentos fletores. Então, começando aqui do ponto F, do ponto H. Ponto H, fazendo um corte aqui, não temos nada de reação. Então, o momento nessa barra indo de H para G é nulo. Aqui do ponto G até o ponto F não temos nada também. Se tivesse uma reação horizontal aqui, teria momento, mas não temos nenhum carregamento. Então, é zero, momento de GH. E até o ponto F, no ponto C, não temos nenhuma reação ainda. Então, o momento em toda essa extensão de H até C é nula. Agora vamos para o ponto A. Momento no ponto A é zero. Fazendo um corte aqui, não temos nada de carregamento que produza momento aqui no ponto B. Então, o momento de A para B vai ser nulo. Agora, indo de B para C. Indo de B para C, a gente tem um carregamento de 0,343 que produz momento no ponto C, pois ele está na vertical, logo multiplica a distância perpendicular a ele na horizontal. E ele produz um momento nesse sentido aqui, no ponto C, né? Ele gira nesse sentido, sentido anti-horário, de 0,343 vezes a distância dele até o ponto C, que dá 23. Então, 0,343 vezes 23 dá 7,889. Bom, esse 7,889 ele está atuando nesse sentido. Em uma seção à direita que a gente faria para descobrir esse momento fletor no ponto C, o sentido é esse aqui do nosso momento da seção. Bom, se ele está no mesmo sentido, significa que esse momento fletor não pode estar nesse sentido, né? Então ele tem que estar ao contrário. Se ele é ao contrário, ele é negativo. Se ele é negativo, ele vai para cima. Então eu vou lá no ponto C e marco daqui para cima. Vou mudar a cor aqui. Ok, então aqui eu marco 7,889 tonelada-força-metro. Ok? 7,889. Calculei o momento aqui no ponto C, vi que ele vai para cima. Logo, eu pego do ponto B, que o momento é nulo, e vou até esse ponto C através de uma linha de fechamento, né? Na verdade, aqui não temos mais uma linha de fechamento, mas esse é o próprio diagrama, né? Porque não temos mais carregamento distribuído atuando entre B e C. Logo, essa linha que liga do ponto B até o ponto C é a linha já do diagrama de momentos mesmo. Então, temos aqui feito o diagrama de momentos correspondente à barra BC. Agora vamos para o ponto D. Então, indo de E para D, no ponto D, olhando tudo que tem antes, temos essa carga unitária. Essa carga unitária produz um momento com relação ao ponto D de 1 vezes 12, que é igual a 12, girando no sentido horário. Bom, em uma seção à esquerda, momento girando no sentido horário, então está no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, é negativo. Então, venho para cá e marco 12 aqui no ponto. Aí, como não temos mais nenhum carregamento distribuído, essa é a nossa reta que liga os pontos. Então, aqui temos 12. Aí, como temos somente carregamentos concentrados, então vamos ter esse 1, vamos ter esse RD, a gente pode ligar através de uma reta os dois pontos que a gente tem, sem precisar ficar calculando o momento no C, vindo de E para C. Então, aqui a gente tem o nosso
diagrama de momentos fletores correspondente ao estado de carregamento. O estado de carregamento é sempre o mais fácil de calcular, tá? Então, eu recomendo, na verdade, que vocês comecem pelo estado de carregamento, porque vai que vocês levam muito tempo no estado de deformação e às vezes não tem tempo de fazer o estado de carregamento. Então, fazendo isso daqui primeiro, você garante aí uns pontinhos na sua prova. Então, agora a gente vai calcular o deslocamento vertical desse ponto E, porque nós temos o estado de deformação e temos o estado de carregamento, que é este aqui. Então, estou aqui, pessoal, com o estado de deformação, o diagrama dele, e com o estado de carregamento aqui ao lado para a gente calcular o deslocamento vertical do ponto E. Então, para isso, a gente tem que procurar os trechos em que tem diagrama de momentos fletores em comum entre o M0 e entre o M barra. Então, olhando, fazendo uma análise aqui, a gente tem os trechos em comum BC, CD e DE, ok? Trecho AB e todos os outros trechos não têm em comum. Logo, a combinação desses diagramas vai ser zero. Então, nem precisa a gente fazer. Logo, vamos começar então com o trecho DE. Ok? Trecho DE vai ser o mais tranquilo aqui de calcular. Então, no trecho DE, aqui no estado de deformação, nós temos a composição de um triângulo, que é 624,24, com uma parábola de 156,06. E no estado de carregamento, temos um triângulo de altura 12 aqui em DE. Então, o que a gente vai fazer com essa composição de triângulo e parábola? A gente vai separar em triângulo mais parábola, ok? A parábola ela fica na parte de baixo do diagrama. Então, a gente vai fazer um triângulo de 624,24, que seria esse triângulo todo, aí mais essa parábola de 156,06, só que na parte de baixo. Então, seria como se tivesse menos aqui, porque ela vai combinar com o diagrama em DE na parte de cima, né? Então, vamos ver como que a gente fica. Então, a gente vai combinar essas duas partes e vai ficar uma distributiva, tá? Então, você vai fazer esse com esse e depois esse com esse e somar os resultados dos dois. Então, começando por esses dois triângulos. Aí eu vou lá na tabela de Kurt-Bayer, temos triângulos onde as alturas estão do mesmo lado, né? A altura desse triângulo está do lado esquerdo, a altura desse triângulo também está do lado esquerdo. Então, a gente vem aqui na tabela de Kurt-Bayer e procura triângulos iguais, tá? Que estão do mesmo lado a altura. Então, temos esse caso aqui, ó. Venho nessa linha, essa linha, no encontro das duas, temos 1/3 de S vezes I vezes K. O S é o comprimento da barra, nesse trecho. O I seria a altura de um triângulo e o K a altura de outro. Então, a combinação desses dois diagramas, como eles estão do mesmo lado da barra, eu vou deixar eles como positivo. Então, é mais 1/3 de S. O comprimento da barra DE é de 12 metros, vezes I, que é a altura de um dos triângulos, vezes o K, que é a altura de outro triângulo, ok? Aí, fazendo a combinação dessa parábola com esse triângulo, então coloco o sinal de menos, tá? Porque ela está na parte de baixo. Então, menos, aí eu vou lá na tabela de Kurt-Bayer novamente, procuro um triângulo e uma parábola. Então, venho nessa linha e procuro a parábola, é 1/3 de S vezes I vezes K. S, comprimento da barra, I, altura do triângulo, K, o salto da parábola. Então, temos, opa, é aqui em cima, né? Menos 1/3 de S, o nosso S, ele é 12, vezes o I, que seria a altura do triângulo, 12, vezes o salto da parábola, 156,06. Então, o deslocamento relativo a DE ele é igual a 22.472,74, ok? Então, agora a gente vai para a barra BC. Vamos analisar o que a gente tem na barra BC. No estado de deformação, a gente tem a composição de um trapézio com uma parábola. E no estado de carregamento, a gente tem somente um triângulo aqui de altura 7,889. Então, voltando para lá, temos aqui a composição. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A decomposição em um trapézio com altura, com bases totais, né? Base maior sendo ela total e a base menor sendo ela total também, mais uma parábola na parte de baixo do diagrama com o valor do salto que a gente descobriu lá, 573,3037. Faltou um 37 aqui, né? 3037. Deixa preto mesmo. E no estado de carregamento temos um triângulo
com essa altura. Então, vamos fazer a distributiva novamente. Está do mesmo lado do diagrama, então eu coloco já positivo. Vamos lá na tabela de Kurt-Beyer e vamos procurar um trapézio com um triângulo. Detalhe, a altura desse triângulo está do mesmo lado que a menor base desse trapézio, ok? Então, isso é importante na hora da gente olhar lá. Então, vamos lá. Temos um triângulo aqui de altura I aqui, um trapézio aqui, e K1 está do mesmo lado que I, ou seja, está certo, porque K1 é a menor dimensão do trapézio que está do mesmo lado da altura do triângulo. Então, é 1/6 de S vezes I. Então, vamos lá. 1/6. O S, o comprimento da barra BC, deixa eu ver lá, lembrar quanto que era, da barra BC era 23, tá? Então, 1/6 de 23 vezes, temos S vezes I, que seria a altura do triângulo. Então, a altura do triângulo é 7,889. Vezes, abre parênteses, 2K1, ou seja, duas vezes a menor dimensão, mais a maior dimensão do trapézio. 2 vezes 1900, menor dimensão, 1197,0721, mais a maior dimensão do trapézio, que é 1911,735. Ok? Aí, como esses dois estão dos lados opostos do diagrama, a gente vai fazer a combinação de um triângulo com uma parábola, que a gente já fez no exercício passado, que é 1/3 de S, o S é 23, vezes I, a altura do triângulo, vezes o K, que é o salto da parábola. Então, 573,3037. Então, o deslocamento de BC é igual a 95540,0650. Ok? Esse é o deslocamento de BC. Agora só nos resta calcular o deslocamento da parte CD. Então vamos lá. Então aqui para a barra CD, a gente vai ter uma combinação de dois triângulos invertidos, né? Então temos um triângulo aqui e outro triângulo aqui de 823 de altura, mais uma parábola. E no estado de carregamento, a gente vai ter um trapézio, né? Com base menor igual a 7 e base maior igual a 12. Então, o que a gente vai fazer em específico com esse triângulo invertido mais a parábola? Então, a gente vem aqui e vai colocar esse triângulo invertido com alturas totais, ok? 823,5924 era o que tinha aqui, e o que tinha aqui está aqui. Aí mais a parábola na parte de baixo, novamente, do diagrama, 156,06 é o salto dela, e a gente vai combinar com aquele trapézio. Esse daqui, ele é bem peculiar. Você pode considerar ele como sendo um trapézio, tá? Exatamente como está apresentado aqui. Então, você vai considerar ele como sendo um trapézio igual ele está aqui. Essa altura vai ser sua base nesse lado, e essa altura vai ser sua base nesse lado. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer a combinação desse diagrama com esse aqui, que é mais simples. Então, o deslocamento da barra CD ele é igual à combinação de um trapézio, então vou colocar negativo já, porque eles estão de lados opostos do diagrama, né? Então, a combinação de um trapézio com uma parábola, vamos procurar. Então, pega o trapézio aqui e procura a parábola. 1/3 de S vezes K, vezes a soma das bases do trapézio. Então, temos 1/3 de S, vamos ver quanto que valia o S valia 12, tá? Então, 1/3 de S, que é 12, vezes o K, que é o salto da parábola, vezes a soma das duas dimensões do trapézio. Então, 7,889 mais 12, beleza? Aí agora a gente vai combinar essa figura que a gente está considerando como sendo um trapézio com esse outro trapézio. Então, vamos procurar trapézio com trapézio. Trapézio com trapézio, nós temos isso. Então, é toda essa expressão aqui. Vamos lá. 1/6 de S, então vamos começar. Mais 1/6 de S, o nosso S é 12, vezes. Aí abro um parênteses aqui, na verdade vou abrir um colchetes. E vamos lá, temos 2 vezes I1 vezes K1.
Então, 2 vezes essa base aqui, então, 2 vezes. Aí, essa base, como está do lado de baixo do diagrama, eu coloco ela como negativa, tá? Menos 823,5924. Vezes, deixa eu ver o que vem aqui, se é o K1 mesmo. Isso, K1. Então, é essa base aqui. 7,889. Ok. Aí mais I1 vezes o K2. Então, vou colocar menos já, né? Porque eu sei que 1 e 1 é negativo. Então, menos 823,5924 vezes o nosso K2, que é 12. Ok. Aí mais o I2. I2 seria esse aqui, vezes o K1. Então, o I2 ele é positivo, então mais 624,24 vezes o K1, né? 7,889. Ok. Deixa eu ver, parei aqui. E 2 vezes K1. Aí mais 2 vezes I2 vezes K2. Então, mais 2 vezes I2, que é 624,24, vezes o K2, que é 12. Beleza? Então, esse aqui é o nosso deslocamento de CD. Então, o deslocamento de CD dá menos 18.358,23. Ok? Esse é o nosso deslocamento em CD. Então, o nosso deslocamento total, então, E vezes I vezes o deslocamento vertical do ponto E, ele vai ser igual ao somatório do deslocamento de BC mais o deslocamento de DE mais o deslocamento de CD, ok? Então, vou colocar aqui os valores. Então, colocando os valores aqui, temos todos os valores descobertos, né? A soma de todos os valores de deslocamento relativos descobertos. Temos o total. Aí, E vezes I, o meu caso, vale 7.000, vezes o deslocamento vertical em E, igual à soma disso tudo aqui. Então, o nosso deslocamento vertical em E é igual a 14,236 metros, ok? Aí vocês podem conferir isso e conferindo no F2 também, tá? Então, pessoal, estou aqui com o F2 aberto e estou com a minha estrutura lançada aqui. Importante que eu queria mostrar para vocês, não sei se ele pediu para conferir com o F2, não lembro, mas é bom você conferir, né, para ver se está fazendo certo, porque ele corrige mesmo essas listas. Então, importante que na propriedade dos seus materiais, você coloque aqui o E igual a 7.000 e o meu I, o momento de inércia, você coloque as dimensões de tal forma que dê 1 metro a quarta, tá? Então, meu E vezes I está dando 7.000, que é exatamente o meu caso. Então, como que eu faço para descobrir o deslocamento vertical do ponto E? Eu venho aqui na linha da elástica e vou dar uma aumentada aqui. Venho aqui no nosso ponto E. No meu ponto E, então, o meu DY, aí eu olho no meu DY, deu 14,2319. No meu resultado, deu 14,236. Ou seja, a diferença aí na terceira casa decimal. Então, está bem aceitável aí. Claro que vai haver diferenças, porque você fez um monte de arredondamento para jogar sua estrutura no F2, ok? Então, pessoal, vamos agora para o estado de deformação, para posteriormente calcularmos o deslocamento horizontal do ponto H. Então, novamente, a gente precisa do cálculo das reações de apoio, tá? Então, novamente, esse ponto G é o mais fácil de ser calculado, porque temos uma reação horizontal aqui de 1 para a esquerda, logo não temos mais nenhum apoio capaz de produzir reação horizontal, somente esse, então esse daqui só pode ter a reação de 1 para a direita, ok? Calculando agora somatório de momentos com relação ao ponto B, definindo um sentido arbitrário como sendo positivo, nós vamos ter primeiramente esse 1. Esse 1 ele multiplica a distância vertical de H até B, que é 38,5. Então, 1 vezes 38,5. Aí, menos esse 1 vezes 24, distância até o ponto B, que é 24, e ele gira no sentido anti-horário, por isso negativo.
Aí vamos colocar essa reação para cima, né? Colocar aqui o RD para cima. Então, o RD sendo para cima, ele gira em sentido anti-horário. Então, menos RD vezes a distância dele até o ponto B na vertical, na horizontal, perdão, que é 23 mais 12, que é 35. Não temos mais nada que produz momento no ponto B, então o nosso RD ele é igual a 0,4143 toneladas força. Na verdade, não é tonelada força, né? Não sei se eu coloquei no outro também, mas se eu coloquei, me perdoe, porque essa força ela é adimensional. Então, na verdade, isso daqui não tem dimensão, né? Porque vai ficar metro por metro, que vai dar 1, né? Então, não tem dimensão. Então, se o RD é 0,4143, então o RB, que é outra força vertical que atua na estrutura, tem que ser aqui para baixo, com esse mesmo valor. Então, o RA e o RB vale 0,4143. Esse daqui também, 0,4143. Então, agora a gente pode calcular os momentos fletores, né? O diagrama dos momentos fletores. Então, começando por esse ponto A. Do ponto A até o ponto B, não temos nenhum carregamento, logo o momento é nulo. Do ponto B até o ponto C, temos essa força de 0,4143 multiplicando a distância de 23. Então, temos um momento nesse sentido aqui de 0,4143 vezes 23, que dá 9,5289. Bom, esse momento está no mesmo sentido de uma seção que a gente faria para calcular o momento fletor em C. Então, se está no mesmo sentido, é negativo, né? Então, eu venho aqui no ponto C e marco 9,5289. E eu ligo lá no ponto B, que o momento é zero. Ok? Então, não fazemos mais uma linha de fechamento. Essa semi-reta que a gente ligou é exatamente o diagrama já. Então, beleza. Deixa eu apagar aqui. Calculamos o momento no ponto C, vamos partir desse ponto E. Do ponto E para o ponto D não temos nada de momento, porque não tem carregamento. Agora, do ponto D para o ponto C, temos o RD. RD girando em sentido anti-horário. 0,4143 vezes a distância até o ponto C, que é 12. Isso dá 4,9716. Bom, 4,9716, se a gente fizesse uma seção à esquerda, está em sentido contrário ao da nossa convenção. Se é sentido contrário, é positivo. Então, ele vem aqui para baixo com o valor de 4,9716. Ok, eu pego e ligo ele ali no ponto D. Beleza. Então, vamos agora para o ponto H. No ponto H até o ponto G, temos só essa força unitária aqui, produzindo um momento de 1 vezes 14,5. Então, girando nesse sentido. Sentido contrário ao da nossa convenção. Se é sentido contrário, então é positivo. Se é positivo, é para baixo. Então, traço aqui na perpendicular um momento de 1. E ligo lá no ponto H que o momento é zero. Bom, aqui do ponto G, como não tem nenhuma carga-momento, ele obrigatoriamente tem que sair do mesmo ponto, tá? Então, ele tem que sair aqui de 1 e ir lá para o ponto C. Oh, viajei, pessoal. Aqui não é 1, não. É 1 vezes 14,5, que dá 14,5, né? 14,5. Então, aqui, na verdade, é 14,5 e aqui é 14,5. Perdão aí. Ok? Então, daqui ele liga lá no ponto C. Mas primeiro a gente precisa da resultante ali no ponto C. Então, a gente pode fazer novamente o equilíbrio de nós, né? Temos um momento atuante aqui de 9,5289 e um momento atuante aqui de 4,9716. Novamente, esse ponto C ele vai ter que gerar um momento contrário a esses dois momentos, com o valor da soma dos dois, que dá 14,5. Ok? Então, na verdade, ele é um momento constante, né? Ele vem para cá
de 14,5. Então, eu pego e ligo eles através de uma reta. Ou seja, o momento entre G e C ele é constante, um retângulo, e vale 14,5. Então, esse aqui é o nosso diagrama final do estado de carregamento para que a gente possa calcular o deslocamento horizontal do ponto H. Então, vamos lá, pessoal. Temos os diagramas lado a lado. Agora temos que buscar trechos que têm diagrama de momentos fletores em comum entre M0 e M barra. Bom, temos aqui mais trechos, né? Vamos fazer a mesma coisa, a única diferença é que vai dar mais trabalho. Então, temos esse trecho HG, temos o trecho GC, temos o trecho CD e o trecho BC. Ok? Então, vamos começar aqui pelo mais fácil, que seria o trecho HG. Então, no trecho HG, a gente tem aqui no estado de deformação a composição de um triângulo com uma parábola, certo? Temos aqui no trecho HG, no estado de carregamento, um triângulo aqui na parte de baixo do diagrama. Esses triângulos têm a altura do mesmo lado, né? Ambos na parte da direita. Então, vindo aqui para baixo e fazendo a composição de um triângulo inteiro com 1011,375 de altura, mais uma parábola na parte de baixo do diagrama de 289,0937, com um triângulo aqui na parte do estado de carregamento. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos fazer a distributiva. Então, primeiro, esses triângulos aqui. Esses triângulos estão com lados opostos no diagrama. Logo, já vou colocar o sinal de negativo. E vamos lá, procurar triângulos que têm a altura no mesmo lado. Então, são triângulos iguais, né? Seria esse aqui, esse caso. Então, é 1/3 de S vezes I vezes K. Vamos lá. Então, menos 1/3. S é o comprimento da barra. Aí, o comprimento da barra, a gente vai ter que calcular, tá? O comprimento de HG seria essa hipotenusa. Então, eu vou calcular aqui na parte de baixo. Então, HG ele é igual a raiz quadrada do cateto adjacente ao quadrado, pode ser, ou cateto oposto, tanto faz, né? Então, o cateto adjacente ao quadrado vale 21, tá? Então, 21 ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado, que seria, então você pega um triângulo aqui, né? E calcula o valor de HG. Então, temos 21 e aqui temos 14,5, mais 14,5 ao quadrado. Ok? Então, é menos 1/3 de S, que é esse valor, raiz de 21 ao quadrado, mais 14,5 ao quadrado, vezes I. I seria a altura de um triângulo, então 1011,375, vezes o valor de K, que é a altura do outro triângulo, então 14,5. Ok? Aí, como esses dois estão do mesmo lado do diagrama, eu coloco mais. Vamos lá procurar parábola com um triângulo. Então, pega aqui a parábola e acha triângulo. Achamos aqui 1/3 de S e K. Então, 1/3 de S, que é o comprimento, que é raiz de 21 ao quadrado, mais 14,5 ao quadrado, vezes I, que é a altura do triângulo, vezes K, que é o salto da parábola. Então, calculando isso, temos nosso deslocamento relativo HG igual a menos 87979,4928. Ok? Então, esse é o nosso deslocamento relativo HG. Agora, a gente vai para o trecho, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, BC. Então, no trecho BC, aqui no estado de deformação, temos a composição de um trapézio com uma parábola, certo? Trapézio de bases 1911,735 e 1197,0721. E aqui em BC temos um triângulo de altura 9,5289, exatamente o que tem aqui. Então, vamos novamente fazer a combinação desses diagramas. Então, começando com o trapézio e o triângulo. Então, o trapézio e o triângulo têm mesmos lados do diagrama. Então, eu vou colocar como positivo. Então, já coloco aqui o sinal de mais. Aí, vou lá e procuro o trapézio com o triângulo. Ah,
a altura está do lado novamente da menor base do trapézio. Então eu venho aqui, pego, deixa eu ver, não seria esse, vamos pegar esse aqui, ó. Então pego um triângulo de altura I que está do lado de K1. Então é 1/6 de S vezes I. Então 1/6 de S. S é o comprimento da barra BC. O comprimento da barra BC era 23 metros. Vezes I. O que seria? O I seria a altura do triângulo, né? Então 9,5289 vezes. Aí eu vou lá. E temos 2 vezes K1, 2 vezes a menor dimensão do trapézio mais a maior dimensão. Então 2 vezes K1, que seria 1197,0721, mais K2, que é 1911,735. Ok? Então fizemos do triângulo com a parábola. Do triângulo com trapézio, perdão. Aí agora, como estão do lados opostos, venho aqui e coloco menos. Bom, triângulo com parábola é sempre 1/3 de S e K. 1/3 de S, comprimento da barra 23, vezes I, a altura do triângulo, vezes K, o salto da parábola. Então, ok, esse é o nosso deslocamento BC. Então, o nosso deslocamento relativo BC vale 115.400,1427. Ok? Então, pessoal, temos aqui dois diagramas lado a lado novamente e vamos calcular a barra CD agora. Então, na barra CD, no estado de carregamento, temos um triângulo na parte de baixo do diagrama com altura para o lado de C igual a 4,9716. Aqui no M0 temos a composição de dois triângulos invertidos se encontrando nesse certo ponto, mais uma parábola de salto 156,06. Então, vindo aqui para baixo, colocando as informações aqui, exatamente isso que a gente tem, né? 823,5924, 624,24, uma parábola e um triângulo. Então, vamos começar com o triângulo e a parábola. O triângulo e a parábola estão do mesmo lado do diagrama, então eu coloco como positivo. Triângulo e parábola é 1/3 de S. S é o comprimento da barra CD, que é 12 metros, vezes, deixa eu só confirmar, isso, da barra CD, isso, 12 metros. Ok? Vezes I, que é a altura do triângulo, então 4,9716, vezes K, que é o salto da parábola, então 156,06. Ok? Aí vamos fazer novamente aquele esquema lá, né? Vamos considerar esse daqui como sendo um trapézio exatamente da forma como ele está desenhado. Então a gente tem um triângulo aqui com altura para o lado esquerdo. Então vamos buscar o trapézio agora. Então temos aqui o trapézio. É 1/6 de S vezes I. Então, mais 1/6 de S. S é o comprimento da barra, que é 12. Vezes I, que é a altura do triângulo, então 4,9716. Vezes, abre parênteses, 2K1, ou seja, 2 vezes essa dimensão, mais K2. Então, 2 vezes, abriu colchetes aqui. O K1, ele é negativo, porque, na verdade, ele é positivo, né? Então, porque está do mesmo lado do diagrama. Esse daqui, no outro caso, ele era negativo. Então, esse daqui que vai ser o negativo. Logo, 2 vezes mais 823,5924. Aí, agora sim, menos o K2, que é 624,24. Ok? Então, esse é o nosso deslocamento relativo CD, que é igual a 13.274,8163. Ok? Agora só falta calcular o deslocamento relativo à barra GC. Então, agora para a barra GC. Na barra GC, aqui no estado de deformação, a gente tem a composição de um triângulo, dois triângulos invertidos aqui se encontrando aqui. E lembrando que esse daqui não é o salto da parábola, né? Não é o salto só da parábola. Ele, na verdade, é a resultante entre o salto da parábola, que tinha aqui um carregamento distribuído, e o salto
em sentido contrário do carregamento concentrado que tinha aqui de 11,33, ok? Então, essa informação é importante vocês lembrarem. Isso daqui não é só o salto da parábola. E no estado de carregamento, temos um retângulo de altura 14,5. Então, vindo aqui para a barra GC, colocando os dois triângulos invertidos aqui, 1111, deixa eu ver, 1111,375, ok? 1011, né? Não é 1111. Então, aqui é um zero. 1011,375 e 2020,6645. Aí, para baixo do diagrama, a gente sempre coloca a parábola. O salto da parábola, se você voltar lá, naquele minuto do vídeo que a gente calculou, era 792, tá bom? E o salto do carregamento concentrado, bom, se a parábola está para baixo, o carregamento concentrado, o diagrama dele tem que estar para cima, né? Porque é sempre contrário. Na verdade, não é sempre contrário, mas nesse caso é contrário aqui ao salto da parábola que a gente fez lá no item anterior, né? Então, 67,98, ok? Então, eu vou ter que combinar esse diagrama com esse diagrama com esse retângulo e depois esse diagrama com esse retângulo, ok? E lembrando que esse diagrama aqui está exatamente no meio. Valia 12 e 12 metros aqui, ok? Então, agora a gente vai ter que calcular também o comprimento da barra GC, né? Porque a barra GC ela está aqui inclinada. Então, na barra GC, a gente vai pegar esse triângulo aqui. Então, pega um triângulo retângulo aqui. Temos 23 de base, então GC ele é igual a raiz quadrada de 23 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Ok? Esse é o comprimento da nossa barra GC. Temos 23 aqui e 24 aqui. Então, vamos começar com o trapézio com esse retângulo. Então, vamos lá, pegar um retângulo e procurar um trapézio. Então, retângulo com trapézio é 1/2 de S, que é raiz de 23 ao quadrado mais 24 ao quadrado, vezes I, que seria a altura do triângulo, do retângulo, que é 14,5, vezes, abre parênteses, K1 mais K2. Então, vezes. Esse retângulo aqui está na parte de baixo do diagrama. Então, esse daqui vai ser negativo, menos 1011,375. E esse aqui vai ser positivo, mais 2020,6645, ok? Aí, combinando agora o retângulo com a parábola, temos o mesmo lado do diagrama, então positivo. Retângulo com parábola, vamos pegar o retângulo e procurar a parábola. É 2/3 de S vezes I vezes K. Então, 2/3 de S, que é o comprimento da barra, que é 23 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, vezes, era 2/3 S, I, K. Vezes o I, né? Nem precisa de parênteses, não sei porque eu coloquei. Vezes o I, que é a altura do retângulo, 14,5 vezes K, que é o salto da parábola, 792, ok? Aí, como esses dois estão de lados opostos do diagrama, eu coloco menos. Então, a gente vai procurar um triângulo dessa maneira e um retângulo. Então, pegando o retângulo e procurando um triângulo aqui. Então, é 1/2 de S vezes I vezes K, ok? Então, beleza. 1/2 de S, S é o comprimento, 23 ao quadrado mais 24 ao quadrado, vezes I, que é a altura do retângulo, vezes K. Deixa eu ver o que é o K. O K é essa altura medida a partir da base desse triângulo aqui. Então, vezes 67,98. Esse é, então, o nosso deslocamento relativo GC, que é igual a 481.353,9204. Beleza? Agora só falta a gente substituir na equação. Então, pessoal, fazendo a equação geral aqui do deslocamento, temos E vezes I vezes deslocamento horizontal do ponto H é igual ao deslocamento relativo HG mais BC mais CD mais GC.
Aí, colocando todos os valores que eu encontrei anteriormente, eu tenho que o meu deslocamento horizontal do ponto H, fazendo essa soma dividido por 7.000, é igual a 74,578 metros. Beleza? Então, esse é o meu deslocamento horizontal do ponto H. Aí, pessoal, usando o F2 agora para conferir novamente, venho aqui na elástica, clico aqui no meu ponto H, e olho aqui no DX. Dessa vez é o deslocamento horizontal. O meu deu 74,578. O dele aqui deu 74,42, mais ou menos, né? Então, deu próximos valores, diferença aí na primeira casa decimal, mas é aceitável, ok? O que não pode é dar mais do que 1 de diferença. Então, 74,42 e o meu deu 74,57, alguma coisa assim. Então, tá ok, beleza? Agora só falta a gente calcular a rotação da tangente à elástica no ponto G. Então, pessoal, agora vamos calcular a rotação da tangente à elástica no ponto G. Essa frase pode assustar um pouco, mas é bem simples. Pensem comigo. O que a gente fazia quando nós queríamos calcular qualquer deslocamento? Se era deslocamento horizontal, substituía uma força unitária na horizontal. Se era deslocamento vertical, substituía uma força unitária na vertical. Agora, a gente quer a rotação do ponto G. Bom, rotação nada mais é do que um deslocamento angular. E qual a carga capaz de produzir um deslocamento angular? É o momento. Então, a gente vem aqui no ponto G e calcula e coloca um momento unitário. Então, vem aqui, pode ser tanto aqui como aqui também. E agora calcula as reações de apoio. Então, reação horizontal aqui no ponto G. Não existe, né? Porque não tem nenhum carregamento horizontal atuando aqui na estrutura. Então, essa reação ela é igual a zero. Aí temos esse par de reações em B e em D. Como só tem uma carga momento, logo, essas reações só podem formar um binário, de forma a contrariar esse momento, ok? Então, para contrariar esse momento, tem que ter um par de reações nesse sentido. Porque daí eles vão gerar um momento assim, esse momento está atuando assim, e um binário nada mais é do que um par de esforços de mesmo módulo, só que de sentidos opostos, que produzem um momento constante com relação a qualquer ponto do espaço. Ou seja, como que a gente calcula o valor desse binário? É igual a 1, que é o momento que a gente quer cancelar, sobre a distância entre eles, ou seja, pela distância entre eles, que é 35. Então, o nosso RB é igual a RC, que é igual a 1 sobre 35. Ok? Então, agora só nos resta calcular o diagrama de momentos fletores. Então, começando aqui do ponto A indo para o B, a gente tem diagrama nulo, né? Porque não temos nenhum esforço atuando aqui entre A e B. Agora, do ponto B até o ponto C, temos a força, a reação de 1 por 35 na vertical para cima, produzindo um momento que é 1 sobre 35 vezes 23. Então, esse momento ele gira em sentido horário e vale 1 sobre 35 vezes 23, que dá 0,65 para 65,71, ok? Esse momento ele gira em sentido horário. Se a gente fizesse uma seção aqui no ponto C, a convenção de sinais de uma seção à direita é em sentido anti-horário, está em sentido contrário da nossa seção. Se está em sentido contrário da nossa seção, ele é positivo. Então, eu venho aqui e marco 0,6571. Ok? E ligo ele lá no ponto B, que o momento é nulo. Então, beleza. Agora vamos para o ponto E. Do ponto E indo para o ponto D, não temos nenhum carregamento, logo o momento é nulo. Do ponto D para o ponto C, temos 1 sobre 35, produzindo um momento em sentido horário, 1 sobre 35 vezes 12. O momento, a convenção de momentos de uma seção à esquerda é em sentido horário também. Se está no mesmo sentido que a nossa seção, ele é negativo. Negativo é para cima. Então, esse daqui, esse momento fletor, a gente vai desenhar ali para cima e tem o valor de 1 sobre 35 vezes 12, que dá 0,3429. Então, eu desenho lá para cima.
ligo ele ali no ponto D, e essa altura é igual a 0,3429, ok? Agora vamos para o ponto H. No ponto H, até o ponto G, não temos nenhum carregamento, logo momento nulo. Agora, do ponto G, temos um momento saindo aqui, exatamente no ponto G, de 1. Então, ele sai de 1 aqui no ponto G e é sempre da barra para o diagrama. Então, o sentido do momento ele está assim, logo ele vai sair da barra para a ponta do diagrama no sentido do momento. Então, a gente vem aqui, na perpendicular a essa barra, e faz aqui 1. Vai estar coerente com o sentido do nosso momento atuante ali na barra. Aí agora eu venho e analiso aqui de G até C. Bom, de G até C não temos mais nada além desse momento. Logo, o momento fletor em toda a extensão da barra GC, ele vai ser constante e vai ser igual a 1. Então, eu vou lá em C e marco 1. Ok? Aí eu pego e ligo esses dois pontos através de uma semi-reta aqui. Então, esse é o nosso diagrama de momentos fletores correspondente ao estado de carregamento da rotação em G. Agora só falta combinar os diagramas e calcular esse deslocamento angular. Então agora vamos fazer a combinação dos diagramas. Temos M0 aqui e temos M barra aqui. Então vamos começar com a barra BC. Na barra BC temos no M0 uma composição de um trapézio com uma parábola e no M barra temos um triângulo na parte de baixo do diagrama. Então, transferindo essas informações para cá, aí vamos fazer a distributiva entre esse com esse e esse com esse. Então, desse triângulo aqui com esse trapézio. Estão os lados opostos do diagrama, então eu coloco menos. Aí eu vou lá no trapézio e procuro um triângulo. A altura ainda está do mesmo lado, né? Ou vou no triângulo e procuro o trapézio. A altura está do lado da menor base do trapézio. Então, eu venho aqui e pego, é 1/6 de S. Então, menos 1/6 de S. O comprimento da nossa barra BC era 23. Então, 23 vezes I, que é a altura do triângulo, 6,571, vezes, abre parênteses, 2 vezes K1, então 2 vezes a menor base, 1197,0721, mais o 1911,735, ok? Aí, esses dois estão do mesmo lado do diagrama, então mais, aí é 1/3 de S, que é o comprimento da barra, que é 23, vezes I, a altura do triângulo, 6,571, vezes o salto da parábola, que é 573,3037. Então, calculando isso, temos nosso deslocamento BC, que é igual a, isso dá menos 7.957,8371, ok? Agora vamos para a nossa barra CD. Na nossa barra CD, no estado de carregamento, temos um triângulo com essa altura e no estado de deformação temos a composição de dois triângulos invertidos com uma parábola. Então, colocando aqui as informações, vamos começar com esse triângulo e a parábola. Lados opostos do diagrama, então menos 1/3 de S, comprimento de CD é 12 metros, vezes I, 0,3429, vezes o K, que é o salto da parábola, 156,06. Agora vamos fazer com esse triângulo e trapézio. Então, mais o triângulo que está dessa maneira, com a altura para a esquerda, e a gente acha o trapézio. Então, 1/6 de S vezes I. Então, 1/6 de S, que é 12, vezes I, que é a altura do triângulo, 0,3429, vezes. Aí vamos lá. 2 vezes K1, ou seja, 2 vezes essa dimensão aqui. Então, vou colocar menos, né, porque está do lado oposto, menos 823,5924. Mais o valor de K2, que é a outra dimensão, 624,24. Ok? Então, o deslocamento CD é igual a menos 915,5874.
Beleza, agora vamos para as próximas barras. Então agora a próxima barra que tem diagrama em comum é a barra GC. Temos um retângulo de altura 1 aqui e uma composição de dois triângulos invertidos com mais um salto de parábola e menos um salto de carga concentrada. Então colocando aqui essas informações, temos exatamente o que a gente tinha antes. Então esse daqui é padrão, né? Para os três estados de carregamento a gente vai usar a mesma coisa, porque esse daqui é o estado de deformação. A única coisa que vai mudar nos três casos seria essa segunda parte. Então, começando aqui com o trapézio e o retângulo. Então, a gente pega um retângulo e busca o trapézio. Então, temos aqui 1/2 de S. O nosso S é o comprimento da barra GC, que a gente já tinha calculado anteriormente, que é a raiz de 23 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, 1/2 de S vezes I. O I é a altura do retângulo. Então, 1 vezes. Aí agora o 1011,375 entra como positivo. E o 2020, tá? 2020,6645 entra como negativo, porque está do lado oposto do diagrama. Então vamos ver se fizemos certo. SIK1 mais K2. Perfeito. Agora vamos fazer a combinação do diagrama. Então vou colocar sinal de menos já, porque estão de lados opostos, né? Esse está para baixo, esse daqui está para cima. Parábola com retângulo é 2/3 de S vezes I vezes K. Então, menos 2/3 de S, que é a raiz de 23 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, vezes o valor de I, que é 1, vezes o valor de K, que é o salto da parábola, 792. Ok? 2/3 de S e K. Aí, esse triângulo com esse retângulo tem sinais positivos, né? Porque estão do mesmo lado do diagrama. Então, triângulo com retângulo, pega o retângulo aqui e procura o triângulo. É 1/2 de S vezes IK. Então, 1/2 de S, que é raiz de 23 ao quadrado, mais 24 ao quadrado, vezes I, que é 1, que é a altura do retângulo, vezes K, que é 67,98, a altura do triângulo. Então, o nosso ΔGC ele é igual a menos 33.196,8221, ok? Então agora vamos jogar na nossa equação geral para calcular o deslocamento angular do ponto G. Então, pessoal, colocando todos os valores aqui na nossa equação, então E vezes I vezes o deslocamento angular do ponto G, ele é igual à soma desses todos esses números dividido por 7.000. Ele é igual a menos 6,01 radianos. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui os nossos cálculos de deslocamento. Calculamos o deslocamento horizontal do ponto H, o deslocamento vertical do ponto E a rotação da tangente à elástica no ponto G. Então, pessoal, aqui no F2, para conferir, você vem novamente na elástica, vem aqui agora no ponto G e olha agora o RZ, tá? RZ deu menos 6,02, o meu deu menos 6,01. Ou seja, a diferença aí na segunda casa decimal está aceitável. Então, pessoal, foi isso. Conferimos todos os resultados, fizemos todos os deslocamentos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tem os links da monitoria toda terça-feira e sexta a cada 15 dias. E também tem o grupo de WhatsApp lá para qualquer dúvida que possa surgir. Bons estudos, pessoal!